Olha só, eu estava pesquisando nos últimos 130 anos, que é o nosso período republicano, né? O Brasil entregou a um grupo de 102 brasileiros, uma bucha que é bastante razoável, que são esses 102 caras são os nossos ministros da Fazenda, ou da Economia, né? O nome mudou. Se você tirar os interinos, são 71 caras em 130 anos. Você faz as contas, menos de 2 anos cada um. Os caras não ficam. Não é caboclo ficador, é caboclo saidor. 7 ficaram 4 anos ou mais no cargo, em 71. Nossa. 7, né? 7 em 71 dá menos de 10%, se a gente for rigoroso. Bom, o ministro da Fazenda mais longevo foi Arthur de Souza Costa, que foi ministro de um regime democrático, chamado ditadura Vargas. Ele ficou mais de 11 anos. Aí também, né? Ninguém falava nada, ninguém reclamava, todo mundo tinha juízo. O segundo mais longevo foi o nosso Guido Mantega, que está na Lava Jato dando explicações. Ele ocupou o cargo entre 2006 e 2014 e ficou mais de 8 anos. 8 anos e 9 meses. E o terceiro foi o Pedro Malan, que durante todo o governo Fernando Henrique, 8 anos, ele ficou lá. Tal. Bom, você pega o governo do Itamar Franco, ele teve 6 ministros da Fazenda, a gente já falou disso aqui, né? Teve o Gustavo Krause, o Paulo Haddad, Eliseu Rezende. Eliseu Rezende caiu numa denúncia, perdeu emprego numa denúncia envolvendo a Odebrecht. Ele foi viajar para os Estados Unidos, quem pagou a passagem dele foi a Odebrecht. E aí, a gente ouviu daqui o barulho. Anos 90. Anos 90. Daí veio o Fernando Henrique Cardoso, depois veio o Rubens Recupero, que também catapeife, porque ele foi dar uma entrevista para o jornalista Carlos Monforte, e a entrevista foi transmitida pela parabólica que é ondas curtas, VHF, UHF, seja lá o que for. E lá pelas tantas ele fala assim: notícia boa a gente divulga, notícia ruim a gente esconde. A gente ouviu, o pau vazou e tal, alguém gravou e tal. E o doidão do Ciro Gomes também, foi ministro da Fazenda. Foram 6, né? Bom, considerando que o governo do Itamar Franco durou 2 anos e 2 meses, a gente teve uma média de um ministro a cada 136 dias, que é o famoso 4 meses e um pouquinho, né? Período de alta inflação, hiperinflação, natural que tivesse muito ministro. 3 ministros conseguiram alcançar a presidência da República. Um deles foi Rodrigues Alves, que foi ministro da Fazenda do Floriano Peixoto e do Prudente de Moraes, ou seja, o segundo general da República, o primeiro foi o Deodoro, e o primeiro presidente civil, né? Ele foi ministro dos dois, daí conseguiu ser presidente da República. O Getúlio Vargas, que foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, o último presidente da República Velha, e o Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro do Itamar Franco. O Tancredo também foi ministro da Fazenda interino no governo João Goulart, virou presidente e morreu. Então não dá para dizer que foram 4 camaradas que saíram da Fazenda e foram para a presidência da República. Bom, o fato é um cargo essencial, é um cargo vital, é um cargo de altíssima projeção, e é aquele profissional que o presidente ou o candidato a presidente cita muitas vezes na campanha como sendo o cara que vai resolver tudo, né? Tudo. O presidente Jair Bolsonaro chamava o então assessor econômico de posto Ipiranga, né? Em função de uma propaganda. O Milton Neves vai ficar bravo de eu citar uma propaganda aqui, porque ele é contra a publicidade. Rapidinho, vai. Vamos ignorar, né? Ele não está aqui, está em Nova York. Finge que ele não está ouvindo, gastando a R$4,60 por litro. Mas o fato é que o posto Ipiranga tem aquela propaganda, tudo você acha no posto Ipiranga, ele virou posto Ipiranga. E aí os candidatos, escorados cada qual no seu posto Ipiranga, prometem o diabo na campanha e tudo dizem que a Fazenda vai fazer. Não foi diferente com o Aécio Neves, quando ele era candidato, também ficou falando isso. Não foi diferente com a Dilma Rousseff, tudo podia, economia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos projetar, vamos acontecer e tal. Só que quando o camarada entra, a vida não é igual à vida da campanha. E a gente teve ministros da Fazenda de perfis muito variados. Os caras chegam. Então a gente teve um ministro da Fazenda, que eu citei aqui, que foi o segundo mais longevo, aliás o terceiro, que é o Pedro Malan. Ele falava pouco. E tem uma musiquinha que eu acho que descreve bem o perfil dele. Acho que tem aí, né, Carla? Ouça, o negócio é o seguinte, seu pimpolho. Você só tem que fazer como eu.
Eu sou necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. É isso aí. Fica a dica, minha gente. Fica a dica. Fica a Então, dica. o Pedro Malan falava pouco, falava só o necessário. Ele não se encantava com os holofotes. Ele tinha clareza que quanto mais iluminado ele tivesse, mais risco ele corria, porque ele estava muito perto do sol. E aí não é óculos escuros, você está perto do sol, bicho, você sai chamuscado, não tem jeito. Então ele falava o necessário, somente o necessário, era Mogli, ministro Mogli, né? Aí a gente tem o Paulo Guedes, que é exatamente o oposto. Fala pelos cotovelos, se expõe, é brigão, toma risco, fala sobre tudo. E gera um certo estranhamento, né? Que é um estranhamento, por um lado, muito interessante. Ele é a voz mais iluminada desse governo. A gente tem bons ministros no governo. Tem a Tereza Cristina da Agricultura, é uma boa ministra. Toca bem, entende do ramo. Você ouve ela falar, você fala, pô, tá aí, escolheram bem. O Bolsonaro caprichou nessa. Tem o Tarcísio Gomes de Freitas da Infraestrutura, todo mundo sabe, caprichou. Agora tem o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Bacana. A gente tem um ministro que é extremamente conhecido, muito popular, poderoso e tal, que é o Sérgio Moro. Até agora não disse a que veio, não fez nada de muito extraordinário, mas está lá, é uma biografia, né? Alguém importante, dignifica o cargo e tal. Ele chama mais atenção como juiz. Não vejo uma contribuição dele à segurança pública, ao debate institucional, mas ele ainda tem tempo de mostrar o que ele talvez saiba fazer. Não vi até agora. E tem aqueles que não tem nem biografia e também não tem nenhuma contribuição especial. São vários, não vamos citar os nomes porque é perda de tempo. Mas o Paulo Guedes, ele ajuda a explicar o Brasil, ele provoca o debate, ele é um camarada que faz a diferença. Agora, sem falar nas bobagens que ele falou, né, que ele chamou os funcionários públicos de parasitas, lamentou o fato de que no dólar barato até as empregadas domésticas viajavam. Depois ele tentou consertou de um jeito mal ajambrado, né? Em vez de falar minha avó foi empregada doméstica, ele disse a mãe do meu pai. Ou seja, uma figura que é distante dele, né? A mãe do meu pai é a genitora do meu pai. A minha avó é minha, próxima, querida, né? Então a mãe do meu pai era empregada doméstica. O que não elimina a possibilidade de ter preconceito, apesar disso. Mas não vem ao caso, ele não consertou muito bem. Mas o que a gente pode esperar de um ministro da Economia ou de um ministro da Fazenda, pouco importa o nome? O que a gente quer deles é crescimento e emprego. Não quer mais nada. Não adianta vir com papinho, reforma disso, reforma daquilo. Se as reformas renderem crescimento e emprego, show. Se não renderem crescimento e emprego, o que adiantou? Nada, né? Agora, o ministro isoladamente tem o poder de gerar crescimento e emprego? Não tem esse poder. Alguns acham que tem, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma passagem bíblica, você pegar Marcos, ele fala da primeira multiplicação de pães e peixes, né? E lá pelas tantas, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou 5.000 pessoas, né? E logo em seguida, ele anda sobre as águas, na sequência. Ou seja, em pouquíssimo tempo ele multiplica os pães e depois anda sobre as águas. Se o ministro da Fazenda acha que pode multiplicar pães e andar sobre as águas, a gente tá frito. O Paulo Guedes não acha isso, não acha. Mas será que o Jair Bolsonaro não acha que ele não tem o poder de multiplicar pães e peixes e andar sobre as águas? Pô, ele foi eleito por 57 milhões, 53 milhões, sei lá eu quantos milhões de eleitores. O cara fala, pô, eu sou o cara. Quando eu chego perto, o pessoal bate continência. Quando eu vou subir no avião, tem gasolina. Quando eu pouso, tem um cara me esperando. Se eu peço um cara com aquelas coisinhas que faz barulho, que negócio que militar usa, tem vários. Se eu quero um ministro civil, tem ministro civil. Se eu mando um ministro sair, ele sai. Se eu mandar, Carla Bigato, falar pro Anix Lorenzoni, sai da Casa Civil, ele não sai. Ele vai dizer, mas por que você tá falando sai da Casa Civil? Mas se o Jair Bolsonaro falar sai da Casa Civil, ele sai. Né? Aí o Jair Bolsonaro fala da Greta, a Greta responde. Se eu falar da Greta, a Greta não responde. Então, tudo que ele fala produz alguma reação. Ele falou da Amazônia, o Macron falou, ele detonou não sei quem, aí o Paulo Guedes também falou da mulher do Macron. Vira aquela confusão, porque ele é o presidente da República de um país que chama atenção por razões ambientais, pelo tamanho, pela posição estratégica na América Latina. Não é qualquer um, é o presidente do Brasil, pô. Não é o Uruguai, um país pequeno
que se sair gritando, talvez não produza o mesmo efeito, embora da inveja do Uruguai, né? O Uruguai é um país muito mais arrumado do que o Brasil. Só que é um país pequeno. O Brasil não. O Brasil é uma potência agrícola. Para onde vai o Brasil, o mundo fica de olho. E nós temos um presidente que escolheu um posto Ipiranga, que todas as respostas teria. E cadê as respostas dele para crescimento e emprego? Aí começou um zum de esse Paulo Guedes aí, sei não, hein? Quem? As vozes amigas, né? Aqueles camaradas que só querem o bem do Brasil, que cercam o presidente com o objetivo de construir um país ainda melhor, né? É chamado fogo amigo. Tem o fogo inimigo, que queima a Amazônia, e tem o fogo amigo que queima a cadeira do presidente da República. Fica embaixo aquele troço, aquele pitando. E o presidente fica numa situação complicada. Porque embora ele acredite que por se relacionar nas redes sociais ele está em contato com a sociedade, isso é maior mentira. A hora que o presidente vira presidente, a hora que o cara se elege, ele deixa de estar em contato com a sociedade. Porque não pode estar em contato com a sociedade. Como candidato ele podia. Como presidente não existe essa possibilidade. Ele não pode sair às ruas, a não ser com aquele aparato. Então quando chega o aparato do rei, do imperador, como é que pode dizer ele tem contato? Não tem. É tudo controlado. Você tem detetor de metal, você tem revista, você tem PIN para identificar todo mundo que está na volta. Como é que você pode dizer que isso é contato com a sociedade? Ele pode sair por aí vestido com uma máscara de não Bolsonaro e conversar com as pessoas, e se conseguir vai conversar com 4 pessoas. Ele não tem o pulso. Ele lê os jornais, ele recebe os relatos internos dos órgãos de informação, e com isso ele vai construindo. Mas ele sabe que o Brasil não está andando na velocidade adequada. Talvez seja a velocidade possível, mas não é a velocidade adequada. Ele achava, talvez por influência do Paulo Guedes, talvez por influência de outras pessoas, que ele podia realmente andar sobre as águas e multiplicar os peixes. Agora ele viu o seguinte: o máximo que eu consigo, eu não consigo nem dividir cargo, quanto mais multiplicar peixe, né? Então ele consegue no máximo mandar um projeto, aí depois não manda o outro, aí ele fala uma coisa qualquer, o Rodrigo Maia vai dar um disparo lá de longe, só ouve aquele né? Ou ao Alcolumbre dá-lhe um tiro também. Fala, meu Deus, então ele pega e adia o envio da reforma administrativa. O da Previdência demorou mais tempo do que ele gostaria. Quando foi aprovado, não surtiu o efeito que ele desejava, embora todo mundo dissesse, olha, não dá para achar que a reforma... sem ela não dá, com ela não é o suficiente. E a administrativa? Cadê a administrativa? Por que não veio? E não vai ser uma grande transformação do Estado essa reforma administrativa, pode ter certeza. Se já decidiram que só vai valer para os próximos, vai produzir efeito daqui 10, 15, 20 anos, né? É importante? É fundamental, tem que fazer. Mas como é que vão surgir os empregos? Quando que os empresários vão contratar? Taxa de juros do Brasil é a mais baixa dos últimos anos, né? Nunca foi tão baixa. E aí? Cadê o emprego? Adianta só a taxa de juros baixa? A gente conversa com o nosso Ricardo Galo, a gente conversa com o nosso Zé Roberto Mendonça de Barros, a gente conversa com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, a gente vai ouvindo as vozes e todos dizem, tá indo bem, mas não tá detonando, não vamos crescer 11%. Aí ele fica lembrando com saudade do regime militar, quando crescia 11%, 12%, 13%, e fala, mas vem cá, o que eles fizeram lá? Eles fizeram um dirigismo. Fizeram o que a União Soviética fez, fizeram o que Cuba fez, fizeram o que o Brasil militar, era isso, você tinha uma caneta cheia de tinta e começou a criar fundos e linhas e não sei o que, e proteções. A economia começa a reagir, porque se você pegar aquela bigato agora e vender seu apartamento e pegar, sei lá, 500 mil reais e começar a gastar todos os dias, você vai pensar que você é rica. Aí seu dinheiro vai acabar. Só que no período em que você está gastando, você compra um carro, compra roupa, compra bolsa, compra relógio bacana, compra joia e tal. Aí no mês seguinte você está pobre. Mas você dá para viver um mês de rainha, né? É uma loucura. Nós já fizemos isso no Brasil com a Dilma Rousseff, nós fizemos isso no Brasil com o Lula, nós fizemos isso no Brasil com o regime militar. A gente criou uma riqueza que não era real. É uma riqueza fantasiada, ela era fake. E a Dilma não caiu, né? Ela não fez a pedalada para ser empichada. Ela foi empichada porque fez a pedalada, mas ela fez a pedalada para ver se ela conseguia arrumar
a economia, mas arrumar de um jeito heterodoxo. Será que ao sair uma figura com o perfil do Paulo Haddad, o entusiasmo do presidente, insuflado por esses personagens que ficam na volta e que não entendem um A de economia, não sabem que o governo não pode ser intervencionista, seja de esquerda, seja de direita, o intervencionismo é igual, não tem diferença, é o Estado dando ordens para a sociedade. Será que se sair um personagem como Paulo Guedes, a gente não perde o que a gente tem de melhor nesse governo, que é a racionalidade? O Paulo Guedes tem demonstrado com todos os exageros, toda aquela... Ele tem um lado fanfarrão, né? Ele tem um lado que ele gosta de falar, ele gosta dele, ele tem uma autoestima que está lá na lua, mas ele fala coisas que fazem sentido. Será que se esse camarada sair, a gente não perde uma oportunidade de ouro? Então, nós estamos vivendo um momento delicado. Este personagem que eu elogio tanto aqui não está entregando um Brasil que o personagem que o contratou espera. E que todos nós esperamos. Quem não quer um Brasil crescendo a 3, 3,5, 4? Ninguém quer um Brasil crescendo a 1,9 esse ano, ou 2. Aí, agora, o zum é que o presidente está pressionando o Paulo Guedes. O Paulo Guedes já teve conversas com ele, porque você ouve falar... O presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no Grupo Bandeirantes, já relatei essa história, conversando com o assessor dele. Ele disse, nós não vamos mandar a reforma administrativa, ao contrário do que quer o Paulo Guedes. Porque isso... Minto. A reforma tributária, ao contrário do que quer o Paulo Guedes. Isto é algo que o Congresso vai tocar. Nós sabemos que o Paulo Guedes não quer assim, mas assim vai ser. Gente, esse cara estava falando em nome do governo. Claro que reservadamente, não estou dizendo quem foi a pessoa que me disse, mas é uma pessoa que priva de um convívio com o presidente palaciano, que é o convívio, convívio palaciano é complexo, né? Você está ali o tempo inteiro podendo dar aquele zzz, é que nem aquela, quando a gente vai dormir tem aquele mosquito, que você nunca acha, mas ele está lá, zzz, e é um inferno, né? Aí a única solução às vezes é você pegar o lençol e cobrir a cabeça, só que tá quente, né? Em geral eles aparecem quando tá quente, quando tá frio não. Mas quando tá quente, aí você se cobre, aí você fala, agora acho que já dá pra colocar a cabeça pra fora. Aí você põe a cabeça, zzz, ele tá na volta, esse cara vai me picar o nariz. Filho da mãe. Mas é isso, esses caras que ficam picando o nariz do presidente contra todos os outros ministros, né? Então nós estamos numa situação delicadíssima. O presidente tem que ter muita convicção de que lado ele tá. Ele não demonstrou convicção ao longo da sua vida nessa convicção liberal. Ele demonstrou uma adesão à agenda liberal do Paulo Guedes. Se essa adesão vai durar ou não, o tempo vai dizer, nós vamos ficar de olho. Se durar, nós temos uma chance de dar certo. Se não durar, a chance da gente dar errado aumenta. E olha, o Brasil dando errado já virou um vício, porque a gente já deu muito errado. Está na hora da gente dar certo.